Eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler os versículos 7 ao 11. Êxodo 33, versículos 7 ao 11. Mais uma vez, Êxodo 33, versículos 7 a 11. E ver como são as coisas, né? A Gi ministrou agora há pouco aqui algumas coisas no momento das canções, e sobre posicionamento, sobre buscarmos a face do Senhor, buscarmos a presença dele, né? Buscarmos contemplá-lo, né? Nós cantamos Senhor formoso és, né? Mas nós não o enxergamos, né? Não fisicamente, né? Mas nós enxergamos pelos olhos da fé. E nesse sentido, a busca pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus. E eu pensava em tudo isso, né? Nesse trecho aqui de Êxodo 33, 34 ali. E muita coisa do que a Gi falou eram coisas que estavam no meu coração, assim, que Deus tem trazido assim na leitura da palavra. E eu vou dizer isso aqui não apenas por causa das nossas canções, da ministração, mas eu acho que isso é um princípio que nós temos que ter para nós. Nós não precisamos ficar constrangidos em fazer o que Deus nos manda fazer. Nós não precisamos ficar constrangidos quando Deus nos manda fazer ou falar algo, né? Porque se vem dele, eu costumo dizer, se alguém fica bravo com a pregação do pastor, aí ele se acerta com o Senhor, porque o pastor só entrega, né? Mas quem fala é Deus, quem traz a palavra é Deus, né? Então, nesse sentido de buscar a presença, buscar a palavra, muitas vezes nós somos de fato confrontados, nós somos corrigidos, e graças a Deus por isso, porque senão nós seríamos tidos, como o Senhor fala na palavra, filhos bastardos, né? Não seríamos filhos legítimos, mas o Senhor nos tem como filhos amados, e é por isso que muitas vezes Ele nos corrige, Ele nos ensina. Amém? Você crê nisso? Amém, graças a Deus. E eu quero ler com você hoje Êxodo 33, versos 7 a 11. E a palavra de Deus diz o seguinte: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Verso 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Palavras do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós damos graças a Ti mais uma vez por esse dia. Nós damos graças a Ti, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra.
Porque a tua palavra, Senhor, a revelação do Senhor é viva e eficaz, como fala em Hebreus. A tua palavra, ela testifica acerca dela mesma, ela confirma acerca dela própria. E nós cremos que esta palavra, ela é poderosa, como nós lemos ainda lá em Hebreus, ela é poderosa para discernir os nossos pensamentos, as nossas emoções, para sondar todo o nosso coração, tudo que nós estamos vivendo, passando e pensando. E, Senhor, a tua palavra é comparada com uma espada, mas ela é uma espada diferente, Senhor, da espada, da arma humana que nós conhecemos. Eu costumo orar aqui com os meus irmãos, Senhor. O Senhor sabe que a espada humana, ela rompe somente a carne. Mas a tua palavra não, Senhor. A tua palavra não. Ela tem o poder de, pelo teu Espírito Santo, modificar até mesmo as ações da nossa carne. Mas ela sonda, Senhor, as nossas emoções, os nossos pensamentos, aquilo que está no mais profundo do nosso ser, que se reflete na mudança de atitude, na mudança das ações da nossa carne. Esta é a tua palavra, Senhor. E nós pedimos que esta palavra, em nome de Jesus, venha a falar e ministrar a nossa vida nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Que não seja a figura do pastor aqui, o centro, Senhor. Não, Senhor, porque a palavra, ela não é do pastor, mas a palavra, ela é do Senhor. O pastor é apenas um mero entregador da mensagem. Então que o Senhor inspire a cada um de nós, pelo teu Espírito Santo, de forma a nós entendermos a tua voz, a tua mensagem. E me ajuda, Senhor, porque, como já dito, eu vim apenas entregar a mensagem. Então eu preciso do Senhor. A minha dependência está completamente no Senhor agora, porque sem ti eu não posso fazer nada, Senhor. Então me ajuda, Senhor, e nos ajuda a compreender o que o Senhor quer falar hoje. Por favor, e para a tua glória, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu intitulei essa palavra aqui com a temática que eu entendo que é a principal aqui, deste trecho, que é a tenda da congregação. A tenda da congregação. Êxodo 33, versos 7 ao 11, né? Fala sobre a tenda da congregação. Mas para a gente entender um pouco o que está sendo dito nesse capítulo 33, é preciso a gente entender um pouquinho antes o que estava acontecendo, tá? Eu gosto de fazer essa contextualização para a gente entender como que se chegou até a nossa leitura aqui, tá? Em Êxodo 32, se você parar para ler na tua casa, né, um capítulo antes ali, aconteceu aquela famosa ocasião do bezerro de ouro, né, do bezerro de ouro. Moisés, ele permaneceu ali no monte diante da presença de Deus por 40 dias, né? E dos versículos 25 ao 31 nós temos esse relato, né? O Senhor estava passando ali orientações para Moisés sobre como conduzir o povo, sobre como construir o tabernáculo, que era o templo deles, né? Enquanto estavam no deserto. E Moisés fica todo esse tempo lá, 40 dias, recebendo de Deus as orientações, recebendo de Deus os mandamentos, né? E chega um momento ali que o povo, ele fica impaciente, mais uma vez, né? Entre tantas que ele ficou impaciente no deserto. E o povo chega para Arão, irmão de Moisés, que era o sacerdote, e fala: ó, a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés, que tirou a gente lá do Egito, então faz para nós aí um Deus que nos conduza pelo deserto. E aí Arão, ele direciona ali toda aquela questão e confecciona aquele bezerro de ouro, né? E aí o povo começa a adorá-lo, começa a colocá-lo como o Deus que tirou ele do Egito, e o povo começa a se entregar ao pecado. E o Senhor, nesse momento, ele alerta Moisés: olha, desce, porque o povo está se entregando ao pecado. E quando Moisés, de fato, ele vai descendo, e ele está ali junto com Josué, o seu
o seu auxiliar, né? Eles falam ali em determinado momento do texto ali, que eles escutam músicas. O Josué acha que é um som de guerra, mas não, era o som de festa. Era o som do canto, né? Que eles haviam se entregue ali às festas, à libertinagem, né? E aí, inclusive antes de descer, Moisés, ele já entendendo o que estava acontecendo, ele intercede pelo povo. Senhor, não faça desaparecer esse povo, cumpre a promessa que de fato o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor, por acaso, faria que este povo saísse do Egito para fazê-lo morrer no deserto? O que os nossos inimigos diriam a respeito disso? E Moisés intercede naquele momento mesmo, antes de descer, ele intercede pelo povo. Mas aí quando ele chega lá, ao pé do monte, ele vê toda aquela situação, e ele está carregando as placas da lei, né? E ele fica irado a tal ponto de que ele pega as placas confeccionadas por Deus e escritas pelo próprio Deus com os mandamentos, ele pega aquelas placas e joga no chão e as quebra. Tamanha ira que toma conta da vida dele, né? Então, isso tinha acontecido ali imediatamente antes do trecho que nós lemos aqui da tenda da congregação. Só para os irmãos entenderem o que estava acontecendo aqui. Vocês estão comigo? Graças a Deus, graças a Deus. E aqui então, em Êxodo 33, ele fala da tenda da congregação. Tenda da congregação, ou em algumas versões, a tenda do encontro, ou ainda a tenda do testemunho, tá? E aqui é preciso dizer que o tabernáculo ele não havia sido construído. Moisés tinha descido do monte, recém descido do monte, com as orientações. Então o tabernáculo ainda não existia, né? E esta tenda da congregação nós lemos ali no versículo 7. Acompanha ali na tua Bíblia, por favor. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Esta tenda da qual nós lemos aqui a respeito, ela é a tenda pessoal de Moisés, é a tenda dele, que ele estava montando fora do acampamento, num local afastado do acampamento, tá? E ele chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então aqui, a tenda da congregação era um lugar de buscar, que Moisés estipulou na ausência do tabernáculo, ele estipulou como um lugar de buscar a presença de Deus. Era um lugar em que se encontrava com Deus, em que se consultava ao Senhor para obter uma resposta. E Moisés de fato fez a tenda pessoal dele como este local, porque ele, sendo líder do povo, ele precisava saber como conduzir o povo, ele precisava saber como direcionar, como liderar. Então ele precisava estar o tempo todo ali recebendo as orientações de Deus. Então esta era a tenda da congregação, onde ele ia para consultar o Senhor, saber como liderar aquele povo todo. Mas veja só, porque o texto nos diz aqui, versículo 7, novamente eu quero ler, ó. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Isso aqui não era desde o princípio, no acampamento deles. Nós lemos aqui que ele ficava fora, né? O acampamento estava aqui, ele fazia a tenda lá longe, a tenda dele. Mas leia comigo ali versículo 3, em Êxodo 33 mesmo. O Senhor diz assim a Moisés: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Então o que o Senhor estava falando aqui é que Moisés intercedeu, e o Senhor ele iria manter a sua promessa de conduzir o povo até a terra prometida, até Canaã, que ele havia prometido aos patriarcas, tempos atrás. Mas ele fala isso aqui, diante de tudo aquilo que o povo fez, de todo o pecado a que eles se entregaram, de toda a libertinagem que eles se entregaram, ele fala para Moisés, ó, vai para a terra que mana leite e mel, eu vou manter a minha fidelidade, na minha promessa, mas eu não subirei no meio de ti.
porque vocês são um povo duro. É isso que ele está falando para eles. Vocês são um povo de dura cerviz, de um coração duro, né? Para que eu não te consuma no meio do caminho. Vocês vão subir, mas se a minha presença for no meio do povo, no jeito que vocês estão nesse pecado, ele está falando isso para o povo, né? Eu vou consumir com vocês. Então, o fato de Moisés ter passado a acampar fora do arraial, do acampamento principal, simboliza exatamente isso. Simboliza num primeiro momento, esta ameaça, esta advertência de Deus de que a presença dele não estaria com o povo. Estão me acompanhando? Moisés, ele estava junto com o povo, acampando sempre no arraial, mas ele passa a armar sua tenda longe. O ponto de encontro com Deus, que era a tenda da congregação, ele passa a estar retirado do meio do acampamento. E isto simboliza o que Deus estava advertindo aqui: eu não vou subir no meio de vocês. A minha presença não estará com vocês na caminhada de vocês, porque senão, por causa do pecado, eu vou consumir vocês. Então, esta mudança de local de Moisés simbolizava exatamente isso. A retirada da presença de Deus no meio do povo. Mas, pensando na tenda da congregação, nesse lugar de encontro, nesse lugar de receber de Deus, de buscar a face de Deus, é muito claro, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Eu costumo dizer assim: é preciso a gente dizer hoje que a presença de Deus, ela não está restrita a um determinado local. A presença de Deus não está tão somente aqui neste templo da IPI Ebenezer, aqui no Solitude. Não. O Senhor é onipresente e, na verdade, não apenas em todos os locais físicos, né? Nós podemos buscar a presença dele, mas a gente pode desfrutar da presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, uma vez que nós recebemos a Jesus. Hoje, é desta maneira que ele nos abençoa. Você crê nisso? Que onde nós estamos, nós podemos buscar a presença do Senhor e que ele habita na tenda da congregação do nosso coração? Amém. Graças a Deus. Porque é ali onde Deus faz morada. É naquele lugar, no coração, no nosso coração, que ele faz ou precisa fazer, né? E eu acho que só esse trecho ali, de que Moisés estava fora do arraial com a sua tenda, ele nos ensina tanta coisa. Primeiro, nós entendemos que por causa do pecado, a presença de Deus, nós afastamos, né, na verdade, a presença de Deus do nosso meio, né? Mas isso nos diz também outra coisa. Moisés costumava montar a tenda, tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e chamava a tenda da congregação, o lugar onde ele buscava as orientações de Deus, buscava a presença de Deus. Isso nos ensina também a respeito de ouvir a voz de Deus em um lugar tranquilo. Ouvir a voz de Deus, as orientações de Deus, sem interferências externas. Sem celular tocando, WhatsApp toda hora. Se possível for, sem barulho de carro. Lá em casa, nossa casa ali, da casa pastoral, né? É uma rua de acesso ali, no Uberaba ali, para a rua de concreto que a gente chama, né? Linhão do Emprego. Então passa muito carro ali, passa muita moto, né? O pessoal do iFood aí. Então às vezes é um pouco incômodo nesse sentido, para concentrar. E é tão bom você estar num lugar silencioso. É tão gostoso você quietar o espírito, a mente, né? Para buscar o Senhor sem interferências, né? E pensa o seguinte comigo também, que aqui no texto, a tenda da congregação era o lugar onde se buscava a presença de Deus, onde se desfrutava da presença de Deus, certo? Estão comigo? Certo. Hoje nós não estamos restritos a um lugar, como eu falei agora, né? Basta apenas adorar o Senhor em espírito e em verdade. Certo também?
Está na palavra. Mas, se nós temos o Senhor no nosso coração, e se de fato isso vamos colocar desta maneira, isso basta para nós desfrutarmos da presença de Deus, porque afinal de contas o nosso coração se torna a morada de Deus, se torna a nossa tenda, né, da congregação, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Se isto é verdade, onde está a nossa tenda da congregação hoje? Aonde a nossa tenda de congregação, nosso coração, a morada de Deus, aonde ela está hoje? Porque no começo, a tenda, que era de Moisés aqui, ela estava no meio do acampamento, que simbolizava então a presença de Deus, né? Depois ela estava retirada. A presença de Deus foi afastada do povo nesse sentido por causa da vida que o povo estava levando. E nesse sentido, onde está a nossa tenda da congregação? E se nós formos um pouquinho mais adiante no texto, dos versículos 8 ao 10, nós podemos ler o seguinte, eu quero reler ali com você, peço que você me acompanhe, por favor. Verso 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora do arraial, né? Todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta de sua própria tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Então veja, quando Moisés ia para este lugar buscar o Senhor, todo o povo se levantava em sinal de reverência não a Moisés, mas à presença do Senhor. E todo o povo observava entrar. E veja que interessante, porque fala que o povo, final do versículo 8, o povo o olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Interessante isso, né? Porque isso era uma figura do que o próprio Moisés havia de passar com o Senhor. Nesse mesmo capítulo, você pode ler na tua casa, tá? Moisés pede ao Senhor que mostre a ele a sua glória. E aí o Senhor responde: nenhum homem pode me ver e continuar vivendo, né? Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar, verso 21 ali, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, da rocha, né? E com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. Pelas costas. Era um prenúncio do que Moisés havia de passar ali de experiência com o Senhor, né? O povo observava pelas costas, porque ele, afinal de contas, era o porta-voz do Senhor, né? Naquele contexto ali do povo. E o povo observava então Moisés entrar na tenda, e a coluna de nuvem se colocava ali na porta da tenda. E com isso não havia dúvidas de que a presença de Deus estava mesmo ali. Porque a presença de Deus ia guiando o povo numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. A própria presença de Deus. E quando Moisés entrava na tenda, esta mesma coluna de nuvem ficava ali na porta. Não havia dúvidas de que a presença de Deus estava ali naquele local, junto de Moisés. E por conta disso, todo o povo se levantava, ficava de pé em reverência, e cada um adorando ao Senhor na porta da sua própria tenda. Olha que riqueza que há aqui nesse texto. Isso traz aqui para nós um princípio da unanimidade na adoração. Unanimidade, adoração coletiva. Coletiva.
Não apenas o líder buscou a Deus, mas também o povo. Também o povo, através da sua reverência, da sua adoração. E isso precisa ser com a gente aqui também. Isso é para nós. Não apenas o pastor, ou o presbítero, ou o irmão da bateria, ou a diaconisa busca a presença de Deus. Não, todos precisamos buscar a Deus. De forma unânime, de forma conjunta. E eu creio na verdade daquele texto, afinal é a palavra de Deus, de que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Palavras do Senhor Jesus, né? Palavras do Senhor Jesus, palavras de vida, eu creio nisso. Mas nós não podemos tomar isso como pretexto para concentrar, agora eu estou falando um âmbito coletivo da igreja, nós não podemos usar isso como desculpa, como pretexto para 1 ou 2 se reunirem ali para buscar o Senhor. No nosso lugar. O pastor está orando, não, então está tudo bem. Se a diretoria, os presbíteros e o pessoal dos parceiros de oração, se eles estão cumprindo lá a escala deles, estão indo na reunião de oração, está tudo bem. Nós não podemos usar, como é que se fala? Um texto fora de contexto como pretexto, né? Mais ou menos isso, né? Nós não podemos usar a própria Escritura como muleta para determinadas atitudes. A adoração ela tem que ser unânime. Aqui o povo via que Moisés estava se dirigindo para a tenda da congregação, para buscar a presença de Deus, e todos se levantavam na porta da sua tenda e adoravam. Todos. Cada um em pé à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Adoração coletiva. Havia um apoio mútuo na busca de saber a vontade de Deus. Era Moisés que estava lá, ele como líder, como porta-voz do Senhor diante do povo. Mas todo o povo se movia naquele momento para adorar. Não era só Arão e os seus filhos, os levitas, né, sacerdotes. Não era só os líderes de grupo, era cada um. E aqui a gente está falando, sei lá, de 1 milhão de pessoas. Eram 600 mil homens, né, se não salvo engano. 600 mil homens saíram do Egito, né, fora as mulheres e crianças. A gente está falando aí facilmente mais de 1 milhão de pessoas, no mínimo, né? Imagina 1 milhão de pessoas adorando. Mas antes de 1 milhão de pessoas, precisa haver adoração em 2, ou 3, ou 10, ou 30, 40. E aqui a gente, seguindo o texto também, versículo 11, que é o último versículo que nós lemos, né? Diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, para o acampamento. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, aquele que haveria de ser o sucessor de Moisés, né? Não se apartava da tenda. A Gi falou agora há pouco aqui também sobre intimidade, né? Intimidade. Veja a intimidade entre Moisés e o Senhor. Alguém que fala, um Deus que fala ao seu servo, tal como qualquer fala ao seu amigo. É o que nós lemos aqui. Como nós estávamos conversando aqui, alguns, né, uns com os outros aqui antes do culto. Tal era a forma que nós lemos aqui que o Senhor falava com Moisés. Que intimidade. Que intimidade. E aí isso é inevitável trazer isso para nós pensarmos como está a nossa intimidade com Deus, né? Como está a minha intimidade com Deus?
Como está a nossa intimidade com Deus? Como que é a nossa conversa com Deus? Como que é a nossa conversa com Deus? A minha e a sua. Não se engane, é para mim também, tá? O pastor que comunica aqui é o primeiro que recebe a palavra. Como que está a nossa conversa com Deus? Será que ela está automática? Tem, no WhatsApp não tem, mas tem os SMS ainda, né? Que, enfim, recebo de operadora lá. Aí às vezes tem aquelas respostas prontas, né? Ok, obrigado. Estou em reunião, ligo mais tarde. Será que está assim a nossa conversa com Deus? Será que nossa conversa com Deus está por repetição? Isso eu não estou falando de nós, de fato, buscarmos ao Senhor insistindo que nós precisamos de uma resposta em determinada questão. Não, não é isso. Mas será que está um negócio repetitivo ali? Porque o Senhor, Ele vai falar. É Mateus 6, salvo engano. Mas isso, quando Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né? Não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, né? Porque eles pensam que por muito falarem, eles vão ser ouvidos, né? Assim a nossa conversa com Deus, será? A minha conversa com Deus? Uma conversa relâmpago? Oi, Senhor, tudo bem? Tá, bom dia, tchau. Imagina se a gente se relacionar dessa maneira aí com o nosso filho, com o nosso cônjuge. Oi, amor, bom dia, tchau. Que intimidade que existe nisso? Nenhuma. Será que a nossa conversa com Deus está em momentos específicos, momentos-chave, entre aspas, né? Hora para levantar, hora para almoçar, hora para sair de viagem, que é muito bom, é preciso orar nesses momentos, mas aí hora para dormir. Aí fica só nesses pontos específicos, né? Como que está o nível da nossa conversa com Deus? E aqui o texto ele encerra, e essa menção ela está muito ligada com a intimidade, mas o texto nos fala que Moisés volta para o arraial, para o acampamento, depois de falar com o Senhor, e ele fala sobre Moisés, sobre Josué, perdão. No finalzinho do versículo 11, né? Porém Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O moço Josué não se apartava da tenda, né? Ele era o auxiliar, o aprendiz, o discípulo de Moisés, né? Aquele que, como eu falei, veio a sucedê-lo na liderança do povo. E ele era o servidor, né? Josué é seu servidor. Servidor, ele indica, de fato, essa questão de auxiliar. Mas não só isso, ele indica uma função de ministro, de alguém que faz um serviço espiritual. Auxiliar também é serviço espiritual, também é ministrar. É preciso dizer isso. Mas veja que o texto destaca aqui que ele não se apartava da tenda. Moisés ia lá, consultava ao Senhor, passava o tempo dele e Josué ali, né, junto, o auxiliar, ministrando, intercedendo, né, clamando pela presença de Deus, igual o restante do povo. Mas Moisés, ele voltava, ele saía de lá, terminava o seu tempo com o Senhor, e Josué, ele permanecia ali, não se apartava da tenda. Engraçado isso, né? Não se apartava da tenda. E sabe por que ele não se apartava da tenda? Ele estava, de fato, fazendo um serviço espiritual, ministrando, mas ele era discípulo de Moisés. Ele era um aprendiz. Era alguém que queria aprender o máximo possível como seu mestre Moisés. Era alguém que queria, no máximo possível, alcançar um nível de intimidade com Deus, tal como seu mestre Moisés.
era alguém que buscava aprender, buscava mais, se alimentar mais de experiências com Deus, se espelhava em alguém. E o quanto nós temos buscado aprender mais de Deus? O quanto nós temos nos espelhado em pessoas que são bons exemplos diante de Deus, para a glória de Deus? O quanto nós temos nos espelhado em pessoas também para buscar crescer em Deus? Veja quantas lições esse pequeno texto nos ensina, né? E tantas outras mais que não mencionei aqui. E eu quero encerrar. Nós vamos já orar para concluirmos esse momento, mas irmãos, nós precisamos buscar Deus nas decisões que nós temos, pessoalmente, como família, no casamento, no trabalho. Nós temos que buscar Deus. Eu e você. Nós precisamos buscar Deus. Como igreja, nós temos que buscar Deus. Nós temos que adorar a Deus e buscar a presença dEle, buscar a vontade dEle. Quando Moisés ia para a tenda, nós lemos agora. Ele ia consultar o Senhor, buscar a vontade do Senhor, e todo o povo estava, não ali dentro, mas estava em conjunto, no mesmo propósito, no mesmo espírito, adorando a Deus. Precisa ser assim com a gente também, para nós entendermos a vontade de Deus, para nós entendermos o que Ele quer. Eu peço que você abaixe a tua cabeça, por favor. E feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor e apresentar a nossa vida diante dEle. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, eu creio, Senhor, nós cremos, ela é viva e eficaz. E eu creio que, mesmo a gente já tendo lido várias vezes o mesmo texto, o Senhor ministra a nossa vida de forma diferente em cada vez. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos através deste texto, Senhor, através da tua palavra, Senhor, que foi lida aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Senhor, a buscar e desfrutar da tua presença, Senhor. Que o Senhor nos ensine a buscar a tua presença para entender a tua vontade, Senhor. Nós precisamos disso, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Não permita, Senhor, que determinadas práticas, Senhor, façam com que a tua presença se afaste de nós, Senhor. Ou melhor dizendo, com que nós mesmos nos afastemos da tua presença, Senhor. Porque o Senhor é um Deus pronto em perdoar, pronto em acolher, Senhor. Ainda que deteste o pecado, Senhor. Mas é a nossa própria atitude que muitas vezes nos afasta do Senhor, Pai. Que não seja assim conosco, Senhor. Não mais, em nome de Jesus. Que de fato possamos desfrutar da presença do Senhor, Pai. Primeiramente no nosso coração, Senhor. No nosso coração. Que a nossa vida seja de fato esta tenda da congregação, onde habite a tua presença, onde habite o teu Espírito Santo e onde Ele nos direcione, nos ensine, Senhor. Em nome de Jesus. Mas nos passos também necessários que nós temos que dar, nas ações que nós temos que fazer, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a de fato desfrutar do tempo com o Senhor. Nos ajuda a nós buscarmos ao Senhor em conjunto, coletivamente, Senhor. A não atribuir a outros funções que também são nossas.
Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nós precisamos de Ti. E nos ajuda, Senhor, a aprender mais do Senhor, a estar sempre prontos, sempre dispostos a crescer em Ti, Senhor. Porque só assim nós vamos alcançar maior intimidade com o Senhor, nós vamos saber qual é a Tua vontade para nós, Senhor. Nos ajuda porque nós precisamos do Senhor. É em nome de Jesus e para a Tua glória que nós oramos e agradecemos a Ti, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.